Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao nosso encontro de questões para concurso público referente a processo penal. Sou o Rodrigo Belo, professor de processo penal e de prática penal aqui do Supremo TV e apresento a vocês um conjunto de questões que não só selecionadas de concurso público, mas também a grande novidade. Fiz questão de elaborar questões inéditas referentes à famosa Lei 13.694, o famoso pacote anticrime. Todos nós sabemos a surpresa que foi em 2019, no final de 2019, uma nova lei que alterou bastante o processo penal. Se você acha que essa lei, que alterou o Código de Processo Penal, alguns pontos do Código Penal e alguns pontos das leis especiais vão cair em concurso, você está muito certo. Então eu te convido para acompanhar comigo questões inéditas do pacote anticrime e, obviamente, ao longo de toda a aula, nós teremos também questões dos diversos concursos. Essa turma é uma turma de delegado, todavia, entretanto, qualquer concurseiro, qualquer aluno de direito, qualquer pessoa que esteja fazendo o exame vai poder acompanhar com essas questões inéditas. Para começar, eu vou colocar todas as questões no slide, então fiquem tranquilos, a gente vai fazer junto o nosso encontro. Todas as questões vão estar aqui no slide, no material especial que eu preparei para vocês. Mas em relação a materiais, eu quero já convidar todos vocês a ingressarem lá no meu canal do Telegram. O meu canal do Telegram, eu disponibilizo gratuitamente materiais em PDF, todos atualizados. Já acabei de colocar lá 3 materiais, todos os prazos do processo penal, coloquei recursos do processo penal. Então, pessoal, para eu facilitar a vida de vocês, vocês vão entrar lá no meu Instagram, professor_Belo, ok? E aí você vai clicar aqui nesse link. Você clica aqui nesse link. Clicou nesse link, vai aparecer opções para você, o meu Twitter, o meu Spotify e o Telegram. Aí você clica aqui no Telegram, o Telegram já vai estar baixado no teu smartphone e você se inscreve no canal. É muito fácil. Eu tenho colocado muita informação, muita dica em vídeo para você que está se preparando para concurso público. Pergunta que não quer calar. Belo, o ministro Luiz Fux suspendeu alguns artigos do pacote anticrime. Pergunta que não quer calar. Vai cair na minha prova? Postura de segurança, postura de seriedade. Os artigos, eles foram publicados, eles estão no nosso código. Se você tem um bom código 2020, ele está no nosso código, ok? Se você entrar no site do Planalto e colocar lá o Código de Processo Penal, os artigos estão lá. Todavia, entretanto, neste momento, final de abril de 2020, os artigos estão suspensos. Quais artigos? Juiz das garantias, arquivamento do inquérito policial, contaminação da prova ilícita pelo juiz e a obrigação da audiência de custódia em 24 horas. Tem que ter audiência de custódia? Sim. Agora, o que está suspenso é a obrigação de ser em 24 horas, porque, segundo o pacote, se não for marcado em 24 horas, a prisão que era legal se torna ilegal. O ministro Luiz Fux suspendeu também. Então, recapitulando, o que está suspenso? O juiz das garantias. Além disso, a contaminação do juiz com a prova ilícita, o arquivamento do inquérito, o novo sistema do arquivamento do inquérito, que agora não tem mais a participação do juiz, também está suspenso, e a obrigação da audiência de custódia em 24 horas. Muito bem. Postura de seriedade. Leiam os artigos. Leiam os artigos.
Todos nós sabemos que liminar tem um caráter de precariedade e esse caráter de precariedade pode, a qualquer momento, ser alterado. Então, o mais importante é, vai fazer uma prova? Durante a semana, leia esses artigos. Essa é a grande vantagem de uma lei nova. Numa prova objetiva, é letra de lei. Ah, divergência para cá, divergência para lá, isso é numa segunda etapa, onde você vai ter a oportunidade de escrever. Beleza? Muito bem. Vamos começar. Sugiro que você tente fazer sem o código, ok? Tente fazer sem o código para chegarmos a um limite de perfeição no treinamento. Primeira questão. Sobre a cadeia de custódia, marque a assertiva correta referente acerca das suas etapas. Maravilha. A cadeia de custódia, ela é uma novidade do pacote anticrime, mas obviamente que todos nós já estávamos na expectativa para o surgimento da cadeia de custódia, artigo 158-A do Código de Processo Penal no Brasil. Se você der uma olhada no 158-A e seguintes do CPP, você vai ficar muito feliz com o que você vai ler. Porque é uma demonstração do pacote anticrime bastante moderna. Eu vou ler para vocês a definição legal do que é a cadeia de custódia. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Muito bem. Lendo esse artigo 158-A, já contribuí para a resposta dessa primeira questão, que muito provavelmente a banca examinadora vai cobrar algo nesse sentido, porque são 10 etapas sobre a cadeia de custódia, que é todo um conjunto de procedimentos, e não tenho a menor dúvida que a banca vai te perguntar acerca dessas etapas. Para você, na hora da prova, lembrar da cadeia de custódia, lembra quando você vai a um laboratório fazer um exame de sangue. É todo um cuidado. A pessoa que vai tirar o sangue, ela está de luva, ela mostra a agulha descartável para você, tem lá um local apropriado para tirar o sangue, para você ver exatamente a etiqueta que é colocada no tubinho de ensaio, a questão da refrigeração. Então, toda essa preocupação que existe, por exemplo, num exame de sangue, que até existe também em outros ramos, questão de madeiras, por exemplo, o preço da madeira, o preço final de algo produzido com uma determinada madeira pode ser mais alto quando se demonstra a origem dessa madeira, o transporte dessa madeira, a preocupação ambiental dessa madeira. Então, todo esse cuidado era necessário ser trazido para o processo penal. É uma forma de termos uma veracidade objetiva do vestígio. Muito bem, vamos responder então a questão. A primeira etapa é o isolamento. Não é o gabarito, porque o isolamento é a segunda etapa. O isolamento
é a segunda etapa, conforme o artigo 158b, inciso 2. Belo, me ajuda aqui, o que é o isolamento? O isolamento é o ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado aos vestígios e local do crime. Esse é, sem sombra de dúvidas, um grande desafio na realidade brasileira. Porque chega na cena do crime, a população já mexeu, se for um cadáver, já levaram o relógio do cadáver, já viram se ele estava com carteira, com telefone, né? Então, realmente é uma dificuldade muito grande, até cultural, essa questão do isolamento, e eu tenho certeza que para a gente ter efetividade dessa norma, vai ter que ter uma preocupação muito grande, uma mudança até cultural, uma ajuda que a sociedade tem que dar à polícia técnica. Então, o isolamento é a segunda etapa. A primeira etapa é o rastreamento. Também não é, porque o rastreamento, ele não é a primeira etapa, ok? Nós temos aqui no artigo 158A, ok? Que a primeira etapa é o reconhecimento. 158B, inciso 1. O que é o reconhecimento? É o ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Ou seja, é literalmente chegar no local e ter uma ideia de que aquilo é importante e aquilo não é. Então portanto, é a primeira etapa, a etapa do reconhecimento. Letra D. A última etapa é o armazenamento. Não, ela é a penúltima etapa. Ela é a penúltima etapa, ou seja, ela é a nona etapa. E no que consiste o armazenamento? Procedimento referente à guarda, em condições adequadas, de manter do material a ser processado, guardado para a realização da contraperícia, descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente. Então, a penúltima etapa, ok? Pois a última etapa é o descarte. A última etapa é o descarte, jogar fora. Procedimento referente à liberação do vestígio. Ele foi mais educado. Liberação do vestígio. Respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Olha aí mais uma questão boa para cair na tua prova. É necessário a autorização judicial para o descarte? Se for pertinente, é sim necessária a autorização judicial. E aqui ele coloca, a última etapa é o processamento. Não, o processamento é a oitava etapa. Vamos lá, o que é o processamento? Inciso 8. Exame pericial em si. Exame pericial em si. Manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido pelo
perito. Então, portanto, primeira questão aí de pura letra da lei, para você relembrar as etapas da cadeia de custódia, que eu fiz questão de colocar todas aqui para vocês darem uma olhadinha. Quem está com um código aí, 158B do CPP, já pode abrir, tá aí as 10 etapas. Decora: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e o descarte. Minha sugestão: bate isso numa folhinha de computador, imprime e coloca na tua área de estudo. Todo dia você está dando uma olhadinha ali nas etapas da cadeia de custódia, até porque trata-se de um artigo que está em pleno vigor, muitíssimo importante, então fica aqui a minha sugestão de questão para os próximos concursos. E eu não vou sair da cadeia de custódia, não. Olha a questão número 2. No que consiste, ok? No que consiste o acondicionamento da prova, ok? No que consiste acondicionamento da prova. Muito bem. O acondicionamento da prova, é óbvio que se você abrir o código, você vai responder com uma certa tranquilidade. Então eu estou imaginando aqui questões de você utilizar sem o código. Acondicionamento é a quinta etapa, tá? Quinta etapa. Só a gente ver aqui, ó, estamos falando da quinta etapa, o acondicionamento. O que é o acondicionamento? Vamos lá. É o ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial? Não. Não, porque o ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial é a coleta. É a coleta. Ok? Letra B. Descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito. Nós estamos aqui falando, não é o gabarito também, nós estamos falando aqui da fixação. Nós temos então aí normas processuais penais explicativas que definem o que é cada uma das etapas. Letra C. É o ato formal de transferência da posse do vestígio que deve ser documentado. Não é o gabarito também, porque aqui eu estou diante do recebimento. Questão aí que vai exigir muita atenção de vocês. Letra D. O acondicionamento seria o exame pericial em si, a manipulação do vestígio de acordo com a metodologia? Não, isso porque isso é o processamento. Isso é o processamento. Sobrou então a letra E. O que seria o acondicionamento? Que é aí a quinta etapa, da cadeia de custódia. Procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada. Maravilha! O que hoje se debate muito dentro do tema de cadeia de custódia? E se as etapas não forem respeitadas? Houver uma quebra da cadeia de custódia? Teremos uma prova ilícita? Teremos a defesa suscitando nulidades de forma absoluta? Esse é um tema bem polêmico que foge um pouco da nossa parte objetiva. Mas fiquem de olho,
porque hoje esse é o tema a ser trabalhado em termos de discussões doutrinárias. Porque, máxima velha que eu tenho aos professores, o pacote anticrime, ao meu ver, na parte de processo penal, teve mais acertos do que erros. Ao meu ver, na minha humilde opinião, na parte de processo penal, esquece leis especiais, na parte de processo penal, eu vejo com bons olhos o pacote, mais do que pontos negativos. E um ponto que merece aplausos é realmente o tema de cadeia de custódia. Fugindo um pouquinho da questão envolvendo aí o pacote, eu trouxe mais uma questão de uma novidade recente no processo penal para a gente trabalhar. Vamos nessa. Questão número 3. Sobre a prioridade no processo penal, marque a assertiva correta. Muito bem. Teremos prioridade nos processos envolvendo violência doméstica? Atenção, a questão de prioridade no processo penal, ele aparece em alguns artigos. Então vamos lá. O primeiro artigo que aparece a prioridade é o 133A do CPP. O 133A do CPP, que foi alterado pelo pacote anticrime, fala sobre medidas assecuratórias, questão envolvendo aí principalmente sequestro de bens. Outra matéria que em prova objetiva é letra de lei, ok? Os processos envolvendo violência doméstica terão, muito bem, no 133A não fala nada de violência doméstica, porque o 133A do CPP, ele fala em sequestro de bem. Diz o artigo: o órgão de segurança pública, participante das ações de investigação ou repressão da infração penal, que ensejou a constrição do bem, terá prioridade na sua utilização. Então, o 133A é uma novidade referente à utilização do bem sequestrado e a sua prioridade. Segundo artigo, que fala de prioridade, 158. 158, parágrafo único. Aí a gente foge um pouquinho do pacote. O 158, parágrafo único, ele diz: dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime. Todos nós sabemos que o exame de corpo de delito é a análise pericial, ok? Vestígios do crime, os crimes materiais. Então, o exame de corpo de delito é a perícia que é feita nos crimes materiais, naqueles crimes que deixam vestígios, ou também chamado de não transeuntes. Muito bem. E quais são os exames de corpo de delito que terão prioridade? Leia-se, chegou lá no instituto, envolve uma dessas situações, tem que colocar na frente. É isso que significa prioridade. Diz a lei: terá prioridade o exame de corpo de delito que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher. Opa! É processo envolvendo violência doméstica? Não, é exame de corpo de delito. É exame de corpo de delito. Então não é a letra A. Inciso 2. Violência contra criança, adolescente, idoso
ou pessoa com deficiência. Olha o nosso gabarito aqui. Exame de corpo de delito envolvendo crime contra os idosos terão prioridade. Agora, o último artigo que fala de prioridade no CPP, para você colocar essa lista aí, é o artigo 394-A do CPP, que fala que os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação. Então, quem tem prioridade de tramitação são os crimes hediondos, ok? Beleza? Muito bem. Ah, Belo, quais são os crimes hediondos? Quais são os crimes hediondos? Lei 8.072 de 90. Essa letra E aqui é perigosa, porque eu não tenho um processo, um procedimento específico do feminicídio, ok? O feminicídio, ele é um homicídio cometido, um homicídio qualificado, cometido contra a mulher em razão dela ser mulher. Então, o procedimento aqui é o procedimento do júri. Então, eu não marcaria a letra E, quando eu fiz a questão eu pensei nisso, porque eu não tenho um procedimento específico para o feminicídio. O que eu tenho é o procedimento dos crimes dolosos contra a vida, lá no tribunal do júri. E um outro detalhe, a nossa jurisprudência, hoje, tribunais superiores, admitem, atenção, hein, admitem que a primeira etapa, que vai da denúncia até a pronúncia, nos casos de homicídios contra a mulher, né, consumados ou tentados, que a primeira etapa, denúncia até pronúncia, possa tramitar no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse é um detalhe jurisprudencial. Segundo o Supremo, não ofende o juiz natural permitir que da denúncia até a pronúncia tramite no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Uma vez pronunciado, decisão interlocutória mista não terminativa, aí sim encaminha para o tribunal do júri, para o plenário, para se decidir acerca do mérito. Dá tempo de mais uma. Vamos lá. Dá tempo de mais uma, sim. O juiz das garantias, que é a grande novidade do pacote, terá a sua atuação até que momento processual? Ah, Belo, mas esse artigo está suspenso. Mas é importante a gente saber. Vai que cai. Eu não vou ser leviano aqui e chegar, não estuda não, tranquilo. Seriedade é uma coisa, na hora de brincar a gente brinca. Aí imagina, não estuda não, tá suspenso pelo STF. Aí você vai fazer a tua prova, examinador, né? Lúcifer fez a questão e cai uma questão que você não estudou. Você vai reclamar. Porra, aquele professor falou que não ia cair e caiu. Então, a gente tem que se preparar para as adversidades. Prudência, planejamento. Então é importante, dá uma lida. Vamos lá. Juiz das garantias. O juiz das garantias, ele foi criado para proteger a imparcialidade. Os alunos adoram. Quando vem uma questão muito difícil, eu falo que Lúcifer que fez aquela questão. Né? Os alunos adoram. Né? Muito bem. Então, essa questão fala do juiz das garantias, que é aquele juiz que vai atuar do início da investigação até o momento do recebimento. Gabarito, letra A. Ele vai agir até o momento do recebimento. Todos nós já lemos a liminar do ministro Luiz Fux, que está em vigor neste presente momento.
E as justificativas do Fux em relação à suspensão desses artigos é principalmente com a questão estrutural. Nós tivemos uma vacatio legis de apenas 30 dias e, segundo o ministro Luiz Fux, a estrutura toda do Poder Judiciário tem que se moldar à lei. E aí a gente fala das varas únicas, dos juízos, né, de vara única, quando o juiz atua e aí até o recebimento, e depois do recebimento não tem outro juiz. Então, todo esse sistema de rodízio, ele tem que ser estudado. Inclusive, atualmente, o CNJ vem fazendo reuniões para chegar num denominador comum de como vai ser feita essa nova estrutura do Poder Judiciário, que vai ter impacto orçamentário. Também é uma outra preocupação que foi deixada muito claro nessa liminar. O problema é que nessa parte, quando se fala até o recebimento, lá no Código de Processo Penal, a dúvida que surge é qual é o verdadeiro momento do recebimento. Porque no Código de Processo Penal, no artigo 3C, expressamente se menciona que o recebimento é o artigo 399 do CPP. Aí você vai dar uma olhada no procedimento ordinário 394 e seguinte, procedimento comum ordinário, que agasalha aí a maioria dos crimes, ele tem a seguinte ordem, o devido processo legal é da seguinte forma: denúncia, recebimento, citação, resposta do acusado, absolvição sumária, intimações, audiência de instrução e julgamento, alegações finais e a sentença. Eu abreviei, obviamente, para a gente ganhar tempo. Então, vou repetir aqui. Quem quiser ir anotando, vai pausando o vídeo, né? Essa é a vantagem do online. Então, vamos lá. Denúncia, recebimento, citação e resposta do acusado. Isso tudo no artigo 396. Denúncia, recebimento, citação e resposta do acusado. Artigo 396. Ok? Maravilha. Absolvição sumária. 397. Intimações. 399. Audiência de instrução e julgamento. 400. Alegações finais. 403. E aí a sentença pode ser condenatória ou absolutória. Muito bem. Perceberam então o drama? O código tem recebimento do 396 e um recebimento aqui no 399. Qual é o verdadeiro momento do recebimento? Numa linha defensoria, irá se defender do 399. Porque o 399, se o ato do recebimento for o 399, se prestigia o contraditório prévio. Porque no recebimento do 396, o juiz ele só observa o que a acusação disse. O que vai definir o recebimento da ação penal no 396 é a visão da acusação. Agora, se deslocarmos o recebimento para o 399, nós teremos a visão da acusação, a visão da defesa, aí sim o juiz vai avaliar se recebe ou não a ação penal. Majoritariamente, a nossa jurisprudência
entende que o verdadeiro ato do recebimento é o 396. Numa prova objetiva, já que o código fala de 399, eu seguiria a lei. Falaria que o ato do recebimento é o momento do 399. Mas eu não tenho a menor dúvida que isso vai ter discussão. E não pode ficar agoniado. Ai, Belo, o que eu faço na prova? Não pode ficar, porque a gente sabe muito bem que o direito tem discussões. Tem muita discussão. E essa é apenas uma delas. Minha sugestão, na prova, sigam a lei. Agora, numa prova aberta, numa prova discursiva, aí você vai brincar. Segundo o Código de Processo Penal, existem dois momentos que seriam do recebimento. O do 396, concomitante ali a citação, e o do 399, após a possibilidade ou não da absolvição sumária. E aí você vai falar em contraditório prévio, que é uma tendência. Você vai falar que a jurisprudência majoritariamente entende do 396. Mas tenho certeza que já vai começar a ter confusão com essa parte da matéria. Continuando, pessoal, questão número 5, já na tela para vocês. Pacote. Em que caso abaixo o investigado poderá constituir defensor para atuação na fase investigativa? Em que caso abaixo, ok? O investigado poderá constituir defensor para atuação na fase investigativa. Letra A. Nos crimes praticados por funcionários públicos, nos chamados crimes funcionais, então se tiver um inquérito de uma corrupção passiva, o funcionário público terá direito a um defensor, a um contraditório, uma ampla defesa durante o inquérito? Não. Não é a letra A. Letra B. Crimes praticados por membros de organizações criminosas. Letra B. Todos nós sabemos que nós temos hoje uma lei, a 12.850 de 2013, que define o que é uma organização criminosa, principalmente no que diz respeito aí à diferença com a associação criminosa, lá do 288 do Código Penal. 288 do Código Penal tem um rigor muito menor do que as organizações criminosas, que é 4 ou mais pessoas, divisão de tarefas, mesmo que informalmente essa divisão, né? Não é qualquer crime, então vale a pena dar uma lidinha lá no conceito de organização criminosa. Letra C. Servidor vinculado à polícia, aí a gente começa a complicar. Porque provavelmente é caso envolvendo servidores vinculados às polícias. Agora, na letra C, ele coloca que qualquer servidor vinculado à polícia. Na letra D, ele coloca que são servidores vinculados a polícias, só que o crime cometido por esses servidores tem que estar relacionado à função. Já começa a exigir mais. E a letra E diz que são servidores vinculados às polícias de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional. E aí? E aí, óbvio, que eu estou diante de uma letra de lei. E aí eu vou abrir para vocês aqui, no CPP, o artigo 14A. Vamos ler juntos? Nos casos em que servidores vinculados às instituições do 144 da Constituição
que são os órgãos de polícia judiciária, figurarem como investigados em inquéritos policiais, IPMs e demais procedimentos extrajudiciais, cujo, olha a resposta aqui da questão, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, inclusive casos envolvendo excludentes de ilicitude, porque vai ter que avaliar se ele agiu ou não acobertado, o indiciado poderá constituir defensor. Então, o artigo 14A traz uma novidade de um contraditório no inquérito, do exercício aí do contraditório no inquérito, ou seja, a presença de um defensor, nos casos que envolvem servidores vinculados às polícias. Então, gabarito da questão número 5, letra E. Maravilha. Só um registro que há hoje toda uma movimentação para se permitir no inquérito o exercício do contraditório da ampla defesa. Corrente moderna, atual, vem tentando abandonar aquela inquisitoriedade que nós temos no inquérito. Todo mundo aqui, praticamente, deve ter estudado isso na faculdade. O inquérito é inquisitório. Aí uma aluna me perguntou assim, ué, não é mais? Olha só, nós temos uma corrente amplamente majoritária que defende a inquisitoriedade do inquérito. E nós temos uma corrente minoritária, liderada por grandes delegados, de uma forma acadêmica, seguindo as lições do sistema acusatório, do garantismo, de que se permitirmos no inquérito ampla defesa e contraditório, nós estaríamos evitando no futuro acusações temerárias, acusações levianas. Então há uma preocupação hoje em modernizar o inquérito policial. Isso, obviamente, numa segunda etapa, você pode brincar com essa nova forma de encarar o inquérito policial. Eu falo assim, nova, entre aspas, porque já é um estudo já que vem sendo feito ao longo dos anos e vem ganhando força agora. Ok? Questão número 6. No caso de constituição de defensor, nos casos que a lei permite, ou seja, nessa que a gente acabou de ver, nessa que a gente, que acabou de ver, qual o prazo para essa constituição? Aí que entra aquela decoreba de questão objetiva, aquela questão para matar mesmo, que é típica de prova objetiva. Qual é o prazo para essa constituição? Aqui eu vou ser bem objetivo e vou abrir o artigo que a gente estava analisando, né? O artigo 14A. Parágrafo 1º. 14A, parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput, na cabeça, como dizia o ex-ministro Carlos Aires Brito, que faz muita falta ao Supremo, para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado na instauração do procedimento investigatório. Me parece que mais técnico seria notificado, ok? Porque citação está ligado a uma processualização, está ligado ao processo instaurado, concomitantemente ali ao recebimento. Então me parece que tecnicamente seria notificado, mas ok, passou.
Então, para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas a contar do recebimento da citação. 48 horas a contar do recebimento da citação. Ok? Aí, todo mundo me pergunta isso. Belo, poderá, né? E se não constituir? Gente, parágrafo 2º. Se ele não constituir, tá? Se ele não constituir, olha lá, esgotado o prazo de 48 horas deste artigo, com ausência de nomeação do defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que está vinculado o investigado, mandar uma intimação lá para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, seja qual for, a época da ocorrência dos fatos, para que essa, também no prazo de 48 horas, indique um defensor para a representação do investigado. Então, a instituição ela tem que indicar um defensor. Ou seja, é imprescindível a presença de um defensor. Ok? Só a gente ler e interpretar. Então, o gabarito da questão número 6, letra A. 48 horas do recebimento da citação. Se não nomear, vamos lá, intima a instituição que a pessoa está vinculada à época dos fatos e essa instituição tem também 48 horas para nomear um defensor. Maravilha. Questão número 6, para conta. Questão número 7. Marque a assertiva correta, segunda questão aí envolvendo um artigo suspenso. Marque a assertiva correta referente à nova sistemática, do arquivamento do inquérito policial. Ok? Essa sistemática do inquérito policial está lá no artigo 28 do CPP. Vamos lembrar como é que era a sistemática do inquérito policial? Vamos lembrar? Me ajuda aqui a lembrar? Olha para cá. O MP recebia o inquérito policial com o seu devido relatório. Perfeito. Chegando lá no MP, passando antes pelo judiciário, chegando no MP, o MP tinha 3 opções. Ou ele denunciava, ou ele requisitava novas diligências, ou então o MP promovia, estimulava o arquivamento. O arquivamento, paralisação total da atividade persecutória, por algum motivo, que possa ser uma prescrição, uma atipicidade, ou até mesmo a aplicação da insignificância, falta de provas. Por algum motivo, o MP, então, estimula, opina pelo arquivamento. Qual é a sistemática que você sempre conheceu até 2009? Esse arquivamento vai ser submetido ao juiz. Então, o juiz é chamado, numa verdadeira função anômala, para fiscalizar o princípio da obrigatoriedade. Já que o MP tem indício de autoria, tem materialidade, é caso de ação penal pública, o que se espera do MP? O MP agir. Como o MP, ele está promovendo o arquivamento, o juiz é chamado. Por quê? E aí o juiz tinha 2 opções. Ou o juiz homologava, ou não concordava. Não concordando, o feito era encaminhado ao procurador-geral, na esfera estadual. Na esfera federal, passava primeiro pela CCR,
pelas câmaras de coordenação e revisão do MPF para um parecer e depois subia para o Procurador-Geral. Muito bem. Essa sistemática foi abandonada com o pacote anticrime. A sistemática atual, que foi suspensa pelo ministro Luiz Fux, a qual eu não concordo, o Ministério Público opina pelo arquivamento e o próprio Conselho Revisional do MP vai homologar ou não, vai analisar aquele pedido de arquivamento pelo Ministério Público. Ou seja, na sistemática nova, o arquivamento fica dentro do MP, que é o correto, já que o MP é o titular da pretensão punitiva e o juiz não tem nada a ver com isso. Quando o juiz avalia o arquivamento, eu não tenho a menor dúvida que o juiz está adentrando na opinião delicti do Ministério Público. E o artigo 129 da Constituição diz que a titularidade da pretensão punitiva é do MP. Então, quando o juiz fala, não vou arquivar, o juiz implicitamente já está emitindo um juízo de valor e já está dizendo, vem ação penal que eu vou receber. Não é o momento. Ao meu sentir, e pelo que a gente está percebendo, o Código também entendeu assim. Só que como há suspensão, a gente vai ter que aplicar o que era no passado. Vai para o juiz e o juiz vai decidir. Vamos ver se eu consegui responder a questão. Sobre essa nova sistemática aí, sobre essa nova sistemática do inquérito policial. Então vamos lá. Se a vítima ou o seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente, competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Muito bem, vou abrir aqui o artigo 28 do CPP e ele, no parágrafo 1º, diz, artigo 28, parágrafo 1º, se a vítima, vou deixar aí para você ver, ó, se a vítima ou o seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão do Ministério Público, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Então, gabarito, letra A. O MP pediu o arquivamento. Aí olha o que diz o 28 caput. Esse aqui é o 28, parágrafo 1º. Ordenado o arquivamento do inquérito, estou lendo o caput. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do MP comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Então já encaminha direto. Aí o órgão decidiu pelo arquivamento. A vítima vai ser comunicada, ela tem 30 dias aí para submeter a matéria a uma revisão. Beleza? Gabarito letra A. Por que a letra B está errada? Porque a letra B fala em 10 dias. Esse é o único erro da letra B. Letra C. O arquivamento do inquérito policial não será mais submetido ao crivo do juiz. Perfeito. Sendo encaminhado direto ao procurador? Não é ao procurador. É ao órgão de revisão do MP. Letra D. O arquivamento do inquérito policial, atualmente, é decisão única e exclusiva
única e exclusiva do membro do parquê, que recebe os autos do inquérito em respeito ao 129, não precisando ser submetido à revisão ministerial. Então tá, o erro está aqui, né? Não precisando ser submetido à revisão ministerial. Letra E. A decisão de arquivamento é única e exclusiva do Colégio Revisional do MP. Não, o membro do Ministério Público, ele opina e aí sobe para o órgão de revisão. Então, realmente, o gabarito da nossa 7ª questão, letra A. Caminhando. 8ª questão. Tema dos mais interessantes. Tema dos mais interessantes. Dos mais interessantes. Eu, inclusive, fiz uma enquete lá no meu grupo do Telegram. Quem era a favor do acordo de não persecução. E 70% lá do pessoal do meu canal, eles apoiaram o acordo de não persecução. Primeira crítica. Tudo bem, vamos lá. Acordo de não persecução penal. O que você imagina? Não teremos nem investigação e nem ação penal. Né? Então, não teremos nem investigação e nem ação penal. Errado. O nome técnico seria acordo de não deflagração da ação penal. Ou acordo de não ajuizamento da ação penal. Porque terá a investigação. Terá a investigação. Então o nome, ele não é técnico. É uma crítica aí que vários autores já estão fazendo. E realmente é uma crítica. Ok? Letra A. Não cabível para crimes com violência. Perfeito. O acordo de não persecução está lá no artigo 28A. 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 Não cabível para crimes com violência, todavia possível para com grave ameaça. Não cabe nem para violência nem para grave ameaça. Letra B. Só cabe para crimes contra o sistema financeiro e praticados por funcionário público. Não há nada na lei nesse sentido. Não há nada na lei nesse sentido. Não exige confissão. Exige confissão. Tem que confessar. Não exige investigação. Exige investigação, como a gente viu. Gabarito, letra E. Só possível quando não for caso de arquivamento. Então eu quero mostrar para vocês, na própria lei, quais são os requisitos, para o acordo de não persecução penal, mas o acordo de não deflagração da ação penal. Então anota aí. Primeiro, não é caso de arquivamento. Não é caso de arquivamento. Não é caso de arquivamento. Maravilha. 2. Confissão formal. 2. Confissão formal.
Beleza? 3. Crime sem violência ou sem grave ameaça. E o requisito que tem que tomar muito cuidado numa prova objetiva, a pena do crime tem que ser inferior a 4 anos. Num primeiro momento, quando eu li o acordo de não persecução, eu pensei assim: poxa, que lamentável, não vai pegar os crimes com violência ou grave ameaça. Mas hoje, refletindo melhor, observando muito, estudando, é nítida a intenção do legislador em pegar esses crimes aqui, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. De um crime que provavelmente teremos aí acordo de não persecução. Exemplo, corrupção passiva. Não tem violência nem grave ameaça, a pena mínima é inferior a 4 anos, aí obviamente que o autor do crime vai ter que confessar e não sendo o caso de arquivamento. Aí podemos cogitar aí um acordo de não persecução. Mas, Belo, esse tema é bom, né, para cair na prova. E aí, o acordo é feito entre quem? Entre o investigado, entre o MP e na presença do advogado. Tem que ter a presença do advogado. E aí o acordo, gente, é reparar o dano ou restituir a coisa. Tudo está na lei. Renunciar voluntariamente a alguns bens ou direitos, prestar serviço à comunidade, pagar uma prestação pecuniária que vai ser determinada no acordo, cumprir alguma condição. Então isso tudo vai fazer parte ali da barganha. Olha, não faz isso, não, isso eu posso. Pô, promotor, não faz assim não. E aí esse acordo vai ser levado para o juiz. Dê uma lida no artigo 28A. Agora, ainda sobre o acordo de não persecução penal, marque a assertiva correta. O tema é bom, está em vigor, portanto, tema quente para a prova. Não é possível, caso o mesmo tenha recebido benefício nos últimos 5 anos. Então vamos imaginar o seguinte: hoje eu recebi um acordo de não persecução penal. 2 anos depois eu cometo um crime. Eu posso receber um novo acordo? Ah, Belo, você está tentando me confundir com a transação penal, porque eu sei que a transação penal é assim. Aceito uma transação penal, qual é o único efeito? Nos próximos 5 anos eu não posso receber outra proposta de transação penal. Ah, eu acho que no acordo não tem isso não. Você está errado, porque no acordo também tem. No acordo também tem, meu amiguinho. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Aqui no próprio artigo 28, olha lá. Parágrafo 2º, inciso 3. Não será dado o acordo se ter sido o agente beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração penal em acordo, em transação ou sursi processual. Que maravilha para cair isso na tua prova, hein? Então, se eu aceitei uma transação, nos próximos 5 anos eu não posso aceitar outra transação e eu também não vou poder ter direito ao acordo de não persecução. Perceberam o detalhe? Bacana, hein? Então, o gabarito aqui, letra A. Letra B, está errada, por motivos óbvios, a gente já viu. Nos casos de transação não é possível, então a prioridade é a transação, tá?
Se for um crime de menor potencial ofensivo, a prioridade é em oferecer a transação e não um acordo, porque num grau assim de rigor é mais light a transação penal do que o acordo, né, gente? Então, beleza. Nos casos de reincidência não pode e também é possível em casos de cometimento de crimes habituais, salvo os bagatelares. Tá aqui, inclusive os bagatelares, não é salvo os bagatelares. Aí poderemos ter aí uma questão envolvendo o acordo de não persecução. Última questão envolvendo novidades do pacote anticrime, todas as questões que eu elaborei, já que em provas objetivas a gente não teve ainda questões envolvendo o pacote anticrime até o presente momento. Vai começar a despencar. E você que está acompanhando essa aula comigo vai estar preparado também. Torcer para que uma dessas minhas escolhas aqui apareçam na prova e aí você, lembrando, me manda aquela mensagem. Porra, Bela, assisti a tua aula, acertei a questão. Tomara, essa é a intenção. Vamos lá. Questão número 10. Ih, Belo, medida securatória. Eu passo batido na hora que eu estou estudando para o meu concurso. Tem que estudar, pelo menos ler a lei. Sobre as medidas assecuratórias, marque a assertiva, correta. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos. Aí é aquela questão que o cara olha, Belo, não tem a menor ideia disso. Estou aqui para te ajudar. Vamos identificar isso na lei? Vamos identificar isso lá na lei? Artigo 122. As coisas apreendidas. A resposta está no 124. Olha lá. Os instrumentos do crime cuja perda em favor da União for decretada e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no artigo 100, serão utilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse da sua conservação. 124A. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos. Novidade, maldade na questão, tá aqui, ó. Gabarito, letra A, conforme o artigo 124A do CPP. Letra B. Transitada em julgado, vamos ver porque está errada, né? Transitada em julgada a sentença condenatória, o juiz não poderá determinar a avaliação e a venda dos bens em leilão público, cujo perdimento tenha sido decretado. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no código. Vou abrir aqui o meu código, vocês ficam aí com a questão. Deixa eu abrir aqui. Olha lá. Cento e 22. As coisas apreendidas serão alienadas no termo do 133. Perfeito. Então aqui, ó, transitado em julgado a sentença, o juiz poderá. Ok? O juiz poderá.
Ó, é o 100, tá? E 44A também tem aí falando sobre isso. Letra C. Todo o dinheiro apurado, todo o dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos. Quando a indisponibilidade, 144A, quando a indisponibilidade recair sobre dinheiro, inclusive moeda, o juiz determinará a conversão. Então não é todo, tá? Beleza. D. O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, inclusive se houver previsão diversa em lei. Não, se houver previsão diversa em lei, aí não será. E a última, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso de bens somente aos órgãos que presidiram, não, a prioridade, não é somente não. A prioridade, que é uma grande novidade aí do pacote, essa utilização do uso do bem, né? Deixa eu pegar aqui, ó, o artigo que traz isso aí direitinho. 133A. Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Então não é somente aos órgãos que presidiram a investigação. Espero que você tenha gostado dessas 10 questões totalmente inéditas que eu fiz questão de elaborar referentes aí ao pacote anticrime. Sugestão: leia a lei. Um dia, uma horinha num dia. Não fique muito tempo sem ler a lei, porque senão a gente acaba esquecendo. Essa é a principal dica para você que vai fazer uma prova objetiva que tem aí questões envolvendo o pacote anticrime.